Então, vou falar de uma coisa muito específica, né, nessa live aqui, que é uma coisa sobre a África, tá? Uma coisa sobre a África, mas tem a ver com questões de identitarismo também, né? Porque o brasileiro, a Universidade Brasileira está toda pirada com identitarismo, né? Aí a Nini Borg denuncia isso e como é que é o nome? A outra que Patrícia Silva, mas que aqui no Instagram ela é Preta de Rodinhas, é o Instagram dela, Preta de Rodinhas, né? Ela as duas, né, são doutoras, mas ela é doutora. Aí no FRJ, sou do Rio, né? Eu também sou do Rio. No FRJ e tá fazendo aí parece que fez um grupo aí, uma coisa, um projeto interessante, né? Por exemplo, do cristianismo na África Negra, uma coisa assim. Parece bem interessante. Por quê? Porque pronto, isso é o né? Vou até ver se eu marco aqui para ver, né? E o negócio é o seguinte, o brasileiro tem uma ideia muito distorcida, né, do que é e do que foi a África, ou a África Negra, né? Muito distorcido, muito distorcido. Alguma coisa, claro, sabe, mas... E o identitarismo reinante nos últimos 15 anos, por aí, né? Sobretudo 15 anos, né, mais ou menos, né? Ele distorce ainda mais a coisa da África, é tudo distorcido, o identitarismo. Ele não gosta de ver a realidade, entendeu? Ele não vê a realidade. Ele gosta de ficar na fantasia dele. Espero que o som esteja bom, né? Aí o seguinte, aí eu mesmo sou africanista, né? Fiz o doutorado aqui, né? Aqui na França, né? Sobre a África. Bom, relações África-Brasil, Portugal também. Tive no Benin, sobretudo, né? Mas também no Togo e no Ghana. Mas também estudei assim a Nigéria, né? Alguns aspectos da Nigéria, né? Porque o meu doutorado é sobre os retornados, né? Eu estava no Brasil, ex-escravos, né? Escravos libertos, né? Não é abolição, não. Eles compraram, né? A maioria comprou, recebeu a alforria. Bom, aí voltaram para a África, tá? Para esses lugares da África aí que eu falei, esses países. Bom, o fato é que eu vi hoje uma conferência da Anne Hugon, se pronuncia assim em francês, se escreve Hugon, 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 né? Ela é professora de história na Sorbonne. Recentemente teve esse cargo aí na Sorbonne. E muito, muito boa sobre o Ghana. Calma aí que vocês vão entender por que eu chego lá. Excelente, excelente, excelente. Tá? Ela falou do século XIX e do período colonial, né, até 1950, né? O colonial foi até 60, 61, por aí, né? E era do Ghana. E aí o seguinte, tem um pouco de retornados brasileiros no Ghana, tá? Mas é onde tem menos, tá? Onde tem mais é Benin, Nigéria e também Togo, mas do Benin, né? Bom, o fato é que... Então ela falou de várias coisas, eu vou falar aqui, reflexões assim, porque aí fazem meio notas, né, do que ela falou, muito interessante, muito interessante. Olha só, ela pesquisou os pastores metodistas, que a Gana foi em colônia da Inglaterra, né? Se chamava Costa do Ouro, tá? Gold Coast. Os pastores, né, metodistas, né? Ingleses ou africanos, isso que é interessante. Ali naquela costa, ali, não muito mais para dentro, né? Ali naquela costa, tá? Essa costa do Ghana tem assim, ela descreveu bem, tem assim uma fortaleza europeia a cada 10 quilômetros, mais ou menos. E é longa a costa, tá? Né? Eu fiz um pedaço dessa costa só, não consegui fazer tudo, tá? Fiz, sei lá, um terço, nem isso. Já fui até a capital, tá vindo Benin, passei pelo Togo e fui para Accra, capital, né? E aí essa costa, então teve vários castelos, inclusive o primeiro, o Castelo de Almina, né? Que é chamado a Fortaleza de Almina também, né? É a primeira fortaleza no hemisfério sul dos ocidentais, né? Pelo menos é o que diz aí. E ela é portuguesa, tá? Castelo de Almina, qualquer pessoa que estuda isso aí vai falar.
né? Eu queria ter ido até lá, mas não aguentei. Já estava cansado demais, não aguentei, mas ainda volto lá para ver. Né? Então, a Fortaleza de Elmina. Depois os holandeses construíram essa fortaleza, e aí, dinamarqueses, suecos estiveram por ali também, até alemães estiveram por ali. Pois é, todo mundo envolvido no tráfico de escravos. E outras coisas, que ali tinha ouro, né, também, né? E eu sei que as pessoas não sabem que a Dinamarca teve, a Suécia teve, mas durou menos, entendeu? Porque ela mesmo disse que a Inglaterra foi ocupando os espaços, ou conquistando as fortalezas, ou no século XIX, ela falou, comprando. Comprando essas fortalezas, os dinamarqueses, holandeses. Bom, o fato é que ela coloca assim, ela estudou, então, olha que interessante. O africanos da costa, africanos, tá? Pedem para que os ingleses enviem um missionário. Tá vendo como a vida, as coisas são bem diferentes do que os identitaristas pensam? Pedem. Não é a maioria da população, mas pede, acho que tinha uns 2.000 mais ou menos. Mas é uma população que dava até 5% de uma cidade lá importante. Já é um bairro, sacou? Existe. Então, o primeiro missionário que chega lá, né, missionário assim, desse aí, é um missionário que os africanos ali, o pessoal do Gold Coast, pediu para vir. E aí veio um cara que é negro ou mulato, não dá para entender direito, né? E veio e ficou lá. Acho que ficou 50 anos lá. Veio da Inglaterra. E ficou lá, o cara, né? E então essa comunidade, né? Eles queriam, como é que é? O metodista, né? Metodista já é 1750 por aí, né? E ele já é uma reação ao anglicanismo inglês, britânico, né? Porque ele achava que o anglicanismo britânico, protestante, estava devagar demais. Então o metodista veio, né, muito mais rígido, né? E por isso que tinha método. E os outros que chamavam ele, os caras faziam um método para colocar Deus na prática, né, as coisas na prática, né? E diziam que eles eram bem mais estritos. Hoje o metodista não é nem estrito, né? Para você ver. São os neopentecostais que são, né? E também os mormons também. Mas eles não, na época eles eram bem estritos. Tinha código de como se vestir. E mais, ela dizia que os caras iam pregar nas aldeias africanas, né? Porque depois houve formação de pastores. A gente está falando de 1835, 1840, 1850, 1860. Né? Os caras iam pregar, né? Formaram pastores africanos que iam pregar também. Entendeu? Não é interessante? Quer dizer, os próprios africanos que já tinham um contato com a religião, eles que pediram para vir. Eu sei que é difícil. Eu não estou falando que não houve imposição em outras coisas. Só que eu estou falando o que é exceção e que os identitaristas não levam em conta. Entendeu? Olha só. No caso, não foi assim, imposto. Vocês vão virar cristãos. Não. Eles que pediram para que viesse um pastor. Mandaram para eles da Inglaterra. Depois mandaram vários. Mandaram uns 40, mais ou menos. Mas também formaram pastores locais. Tá vendo? Não é inesperado? Mas em Angola também a gente sabe, né? O rei, acho que Sebastião, né? Que era o rei de Ndongo, né? Ndongo, né? Isso aí é norte de Angola, aí Congo, por ali, norte de Angola hoje, né? Ele, né, o rei do Congo, pode se chamar assim, né? Do reino do Congo, né? E ele se converteu ao cristianismo logo no século XV. Não estou errado, não. Não é 16, 1500 e tanto, não. É 1400 e tanto, porque os portugueses estiveram na África antes de chegar no Brasil, né? Claro, né? E tiveram ali naquela região de Angola, Congo, né? Já bem antes. Então, o rei do Congo, né?
do Reino do Congo, né? Depois que o país Congo é outra coisa depois. E ele se converteu, acho que pegou o nome de Sebastião, e toda uma linhagem se converteu, que eles quiseram, porque eles achavam que era bom para os negócios. E aí, identitários, que querem que tudo fique numa casinha, né? Eles querem que as pessoas, né, fiquem numa casinha de cores, de identidades, de tudo, de gênero, E a África fica toda em casinha, assim. Eles querem, né? A fantasia deles é que os africanos reagiam e reagem hoje da maneira que eles acham que eles deveriam ter reagido, e é um delírio isso, cara, um delírio. Eles não reagem dessa maneira, não é nada a ver. Esses identitários, quando vão na África, eles piram, não é nada daquilo que eles acham. Nada. Tá? Então, o assunto hoje é esse, é específico esse aí que eu estou falando. Né? Aí, olha só. Então, eu também trabalho com a população, são retornados, né? Estava no Brasil, sobretudo Bahia, Pernambuco, mas tem alguns que vieram de outros lugares, alguns vieram talvez de Minas, provavelmente, mas certamente sabe que tem um outro do Rio de Janeiro, até do Rio Grande do Sul, né? Mas, em geral, a maioria é Bahia e Pernambuco, tá? Os caras voltaram para a África. E aconteceu a mesma coisa. E essa pesquisadora não sabia disso que eu contei para ela, mas eu também não sabia do dela, né? Porque no atual Benin, mas fronteira com Togo, cidade que eu tive lá, Anerro, tenho até que voltar lá. Fiquei pouco tempo lá, queria voltar. Por ali. Na fronteira com Togo. É litoral, tudo litoral, tá? Aí os caras, por exemplo, chamam, estou aqui de cabeça, hein, sem as anotações, a comunidade católica dos retornados. Os retornados não eram de santo, de orixá? Não. Sim, saíram da Bahia, de Pernambuco, e lá na África eles eram católicos ou muçulmanos. Muçulmanos! Muçulmanos. Católicos ou muçulmanos. Não eram de Vodum, orixá? Não. Inclusive, eles queriam deixar bem nítido que eles eram católicos ou muçulmanos. Então, esse grupamento católico da cidade de Agüé, não é Anerro, não, é que Anerro é no Togo, é do lado, perto. Eu fiquei até mais tempo em Anerro. Eles fizeram uma paróquia e uma escolinha, né? A primeira escola ali naquela região da África ali. Escola tipo ocidental, né? Falavam português, né? E eles, sim, tinham sido escravos no Brasil, né? E aí eles tinham voltado, né? E eles fizeram essa paróquia. E eles queriam um padre. Aí eles escreviam para ver se um padre ia lá, né? E foi. De cabeça, me lembro, o padre veio de Lagos, Nigéria, né? Que provavelmente essa época já tinha uma presença inglesa. Em 1850, 51, começou Lagos ser a colônia inglesa. Mas, claro, os ingleses estavam presentes ali já antes, né? Eu agora de cabeça não me lembro a data disso aí. Tem tudo anotado aí, mas tem publicado aí, mas eu não me lembro. Mas o fato é que veio o padre de Lagos. Demorou, mas veio o padre de Lagos. Né? Um padre europeu. Pegou o navio, ou veio por terra, não sei, né? Deve ter mais fácil de barco. Bom, e chegou lá e disse que tinha uma comunidade de brasileiros, né? Ou chamados brasileiros crioulos, ou agudais, tem vários nomes, né? Brasileiros retornados, às vezes até de portugueses retornados, chamados porque falavam português. Né? Mas eles não ficavam com a identidade deles africana muito pouco. Eles exibiam, sobretudo, a identidade que eles adquiriram no Brasil. Pois né? Pira o cabeção. Né? Aí ele chegou lá, esse padre, né? E disse que a comunidade estava muito organizada, católica, a paróquia estava muito bem. Entendeu? Né? Tinham feito uma igrejinha, não conhecia uma capela, né? Que foi consacrada lá, tem a data. Então eu sabia só dessa história, e agora tem a mesma coisa no mundo protestante, no mundo inglês, né? Porque o Dahomey era mais assim, dominado pelos franceses, né? Depois foi ser totalmente colônia dos franceses, né? E o outro inglês no Ghana, né? A mesma coisa, cara. Tinha africano. Nesse caso não era nem africano que tinha sido escravo, não. É africano, não é africano de influência brasileira, não sei o quê, não, que nem os outros. Não, africano também. Bom, mas todo mundo é africano.
africano que pediu a gente que é um pastor. E vários se formaram em pastor também. O que não impedia que tivesse discriminações, claro, né? Dos pastores ingleses, britânicos, com os pastores que eles mesmos formaram, né? Africanos, né? Tá vendo? Não é tudo muito diferente do que a gente achava, né? Do que as pessoas acham, né? Aí como é que é? Os identitários piram, né? Porque não corresponde à fantasia deles. Ainda tem mais histórias, como é que é? Tem outras histórias, ela falou também da questão das mulheres, né? Que você tem aí, então, no início do século XX, né? Toda uma elite local, estou falando africana, tá? Elite africana, você tem elite? Claro que tem as famílias ricas ou prestigiosas, prestigiadas, né? E outras não, a maioria não é rica e prestigiada, mas algumas são, entendeu? Ah, mas era assim na África Negra? Era assim na África Negra. Ah, não é o capitalismo inglês que levou isso para eles? Não, eles eram assim. Ou você acha que não tinha rei, rainha, linhagens de sacerdotes e tudo mais? Claro que tinha, príncipes, claro que tinha, não é? Tinha uma corte, por exemplo, você tem um príncipe, né, um governante local, você tinha uma corte com eles. É claro que essa corte é uma corte de notáveis, entendeu? Não é a mesma coisa do que a vida do cara que é agricultor ali, ou um simples pescador. Não é de jeito nenhum, entendeu? Bom, muito bem. Yeshua tá aí, beleza, Yeshua 8006, grande. Estou falando das coisas britânicas, tá aí. Descobri várias coisas, né? Agora, olha só que interessante. Diz que os metodistas, nessa época, eles eram, os discursos deles, os sermões, era tipo assim, o fogo do inferno está aí, vocês vão arder no fogo do inferno. Diz que era isso, que eles se colocavam, subiam num caixote, assim, e começavam a pregar. Lá no Ghana, tô falando, no Costa do Ouro, que vai ser o Ghana. E dizia que, você é coisa de inferno, do fogo do inferno. Dizia que é chato nesse aspecto. Tudo fogo do inferno, que vocês estão no fogo do inferno, não é? Isso, né? Interessante, né? Engraçado, né? Depois os metodistas, né? E como é que é? Eles iam até virar light, hoje isso é leve. Eu fui de um colégio metodista, entre vários colégios que eu tive no Rio de Janeiro, Bennett, metodista. Não me lembro nem de fui pouco, fui um ano, por aí. Não me lembro nem de ter tocado no assunto de religião, nada. Nada, nem falaram nada de religião, nada. Quer dizer, super liberal, mas você vê como é, né? Depois vai vindo outras levas de protestantes que protestam ainda mais contra aqueles anteriores, virando cada vez mais radicais e tem o comportamento, a maneira de se vestir, né? Aí depois disse, tem várias missões protestantes lá, de vários grupos protestantes, cada um tinha a maneira de se vestir. Ala ocidental, claro, ala ocidental, né? O objetivo era dar essa ocidentalização. E Yeshua 8006 diz, famoso control round, com medo, controle. Bota control round com medo, é isso aí. Controle por medo. Exato. Agora, isso não era o do governo inglês, não. Do governo britânico, não. O governo britânico pode fazer, dava autorização, entendeu? Assim, algum apoio, mas não é funcionário do governo, não é funcionário colonial, não. É outra coisa, você vê. Né? Bom, sempre teve isso, né? Por exemplo, tem as escolas que são ligadas a instituições religiosas, por exemplo, né? E aí também fizeram depois. Bom, isso aí é uma parte do assunto. O outro assunto interessante, né? Agora, olha só, olha o que eu pensei. Esse discurso que tem nas mídias, que tem nos globalistas, é de que tudo vai arder nos infernos, tudo vai acabar. O inferno aqui na Terra, né? Tudo tá, o apocalipse tá aí, o apocalipse por diversos assuntos, diversas razões. Pode ser o apocalipse nuclear, pode ser o apocalipse climático, pode ser o apocalipse por causa de saúde, né? Por causa de negócio de saúde, né? De confinamento, mas então tem sempre um apocalipse, né? Tem sempre o fogo dos infernos, assim, né? Aí eu falei assim, pô, faz o maior sentido, porque
esse pessoal aí, protestante, está muito no fundo do que é hoje. Não é que toda a elite é protestante do mundo globalista, mas boa parte dela é. Sim, Inglaterra, Estados Unidos, boa parte da Alemanha, 60% da Alemanha, Holanda, maior parte da Holanda, né? Né? Também os países escandinavos, né? Mas bom, só basta uma boa parte, metade da Alemanha, ou 60% da Alemanha. Holanda, Reino Unido e Estados Unidos já é coisa pra caramba, né? Então você tem aí, e aí você vê bem que você tem essa coisa do fogo dos infernos, desse medo que tem que ser colocado, né, para as pessoas, um pânico, entendeu? Para ver se as pessoas, ou naquela época, se convertem, ou que sigam as diretrizes que se deve seguir, não é? Então, eu achei muito interessante, né, né, liguei os pontos dessa maneira. A outra coisa que ela apresentou, uma outra fase de pesquisa, sobre outro assunto, sobre a questão demográfica. Olha só, lá no Ghana, sobretudo em Accra, na capital, na época do colonialismo maior, né, século XX, né, a África foi muito pouco tempo colonizada, muito pouco tempo, muito menos que as Américas e menos que a Índia, muito pouco. Só tinha como é que é, umas cidades assim que foram, sabe, ali, Luanda, 5 mil habitantes, só ali, pedaço de Luanda, não é Angola, algumas cidades do Senegal, alguma coisa na África do Sul, uma coisinha ali em Moçambique. Ela não foi colonizada que nem as Américas, não, de jeito nenhum, né? E você vê a primeira colônia mesmo foi 850, 51 Lagos, né? E vai depois virar a colônia da Nigéria. Então, a colonização, ela é curta, ela é tardia e curta. Ele é do final do século XIX, tá? 1870, 1880, 1890. E ela acaba com a independência do Ghana, é o primeiro país, 1960 ou 61. E aí, no espaço de uns 3 anos, quase todo mundo fica independente, né? 62, 63, já praticamente todo mundo fica independente. Sobra as colônias portuguesas, que vieram até 75, tá? Né? Então, você tem aí um período de dominação colonial e numa boa parte, essa colônia ela fica só no litoral, tá? Para você ver. Lagos, né? Os ingleses dominaram ali em 850, 51. Só que é só aquele pedaço ali. Para eles chegarem lá, dominarem todo o litoral da Nigéria, ou chegarem lá para dentro, 20, 30, 40, 50 anos. Sabe? Então é por isso que é considerado que colônia mesmo é de 1900 ou por aí, né? Volta do século, né? Um pouquinho antes, alguns anos antes, né? Até 1960, assim, 62, 60. Ou seja, 60 anos de colônia, 70, dependendo do lugar, né? Sendo que algumas áreas oficialmente era colônia, mas tinha muito pouca presença, ou só teve uma presença ali já na década de 30, e que essa presença não durou pouco, durou então 30 anos, 30 e poucos anos, né? Alguns lugares lá recuados, assim, né? Dependendo de onde fosse, né? Então você vê que o real domínio, né, é muito mais curto do que a gente acha. Quer dizer, a África foi independente a maior parte do tempo, disparado, a maior parte do tempo, né? E bom, então, quer dizer, então aí você tem o quê? Aí eles estavam preocupados, né, em Accra, no Ghana, né, a colônia, aí já é colônia, porque aí já está se falando da década de 20, ou mesmo 1910, no meio da Primeira Guerra, por exemplo, já, né, 10, 12, que a população tinha muita mortalidade infantil, e que a população estava crescendo, quer dizer, eles queriam que a população crescesse. Sempre as pessoas quiseram que a população crescesse. É só o Bill Gates que
quer que a população diminua, só a partir do Bill Gates, né, mesmo. Quer dizer, teve coisas antes. A política do filho único, né, na China é anterior a essa questão do Bill Gates, né? Mas a China é o lugar de ensaio, né, de treinar, né? Tudo ensaiar, né? Como é que vai ser as distopias, as sociedades, é a China, né? China comunista. Então não me espanta, né, que o grande projeto mesmo de diminuição da população, né, ou redução da população, tenha sido experimentado na China, né? O Bill Gates vai falar disso quantos anos depois? 20, 30 anos depois. 30 anos depois, pô, eu me lembro outro dia que o Bill Gates falou disso, né? E, claro, tinha essa ideia de um pouco controle populacional, por isso que a China fez. Mas não era assim, não. Eram uns programas, faziam um troço assim, mas também era mal visto ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo tinha uma coisa assim também, mais método contraceptivo, não é diminuir a população, exatamente, né? Que depois ficou, não, diminuir a população, né? Que ficou horrível, né? Bom, o fato é que então, eles ficaram preocupados, os ingleses ficaram preocupados porque estavam morrendo muita sem-nascidos, crianças e até mulheres também. E aí, eles pegaram e mandaram uma comissão para estudar por que estava morrendo. Sim, veio da Inglaterra para estudar por que a população estava crescendo lá em Acre, né, no Ghana. Aí a comissão veio, demorou para chegar, veio. E aí, depois de 8 anos depois que a comissão fez o relatório dela, que eles começaram a fazer umas coisas. Eles chegaram à conclusão que o problema era das mulheres. Que as mães é que estavam erradas, que as mulheres estavam erradas. Não é? Então deveria fazer, e tem as parteiras, né? Lá, africana. Teria que fazer um programa de formação de parteiras no estilo ocidental. Aí os caras pegaram e fizeram formação de parteiras para as africanas. Essas africanas eram de uma classe média alta ou alta africana, claro, pô, não é, tinha que saber ler, entendeu? Não é o pessoal pobre dali da África, ali a região Fante, né, da população, não era a população pobre Fante, nem achante, era que as pessoas que se formaram, as mulheres que se formaram nisso, elas eram certamente, né, de uma classe mais alta, senão não conseguia fazer. Bom, e aí fizeram a escola de, né, para ver se tinha que aprender as mulheres africanas a parir certo, né? Que eram culpadas porque a população está aumentando. Muito bom. E formaram lá, né? Claro, era muita gente que formaram. Fizeram umas maternidades, eu vi lá uns 7, pelo menos, como é que é, uns centros de saúde, né? Eles reclamavam, eles queriam acompanhar também, aí os ingleses reclamavam da balbúrdia, que era na sala de espera. Reclamavam que as mulheres só levavam as crianças doentes, não levavam as crianças saudáveis. Falei assim, claro, pois só queriam levar se tivesse uma doença, né? Bom, e era brabo para aprender 3 anos, né, para ser isso aí, né? E é o seguinte, elas só podiam, né, esses africanos estavam se formando para ser parteiros, isso aí década de 30, 40, 50, elas só podiam sair do internato no domingo, só. E 17 horas tinha que estar de volta, horário britânico, tem que entrar. Se tivesse acompanhado, vendo que está acompanhado, chegando assim, na escola, no internato, por um rapaz, aí queimava o filme dela. Podia queimar o filme dela, ela ser expulsa, ou diziam assim, então vai para a escola de enfermeira, de enfermagem, que tinha mais gente, era outra coisa, e era uma escola mista. Né? Interessante, era duro para por 3 anos, né? Para se formar. E depois de formar nisso, elas trabalhavam ali sendo parteiras. E não podia misturar com a medicina local, mas algumas disseram que misturaram com a medicina local, outras não. Né? Então é interessante que eles queriam isso para que aumentasse a população. Não é diferente do que a gente acha, aumentasse a população do governo. Ela fez uma conexão dizendo que, deixa eu ver se me lembro de todos os países, no Congo, que foi colonizado pela Bélgica, né? Tem o Congo Brazzaville colonizado pela França. E tem o Congo Kinshasa, que é aquele maiorzão, Zaire, maiorzão mais rico ainda. Né?
eu sempre digo que o Zaire, né, o Congo Kinshasa é uma espécie de Minas Gerais, entendeu? Minas Gerais com Pará. Riquezas naturais, assim, minério, diamantes, ouro, sabe? Tem pedaços de floresta equatorial, outros pedaços mais savana, assim, sabe? Savana, cerrado e savana é parecido, entendeu? Muita riqueza, né? Muita riqueza, né? Mineral, tá? No Congo, tá? Bom, aí diz que lá também os belgas estavam também preocupados com a queda da população, da crescimento da população. Eles atribuíam ao que mesmo? Atribuíam umas influências, era isso, esqueci qual é a razão que eles atribuíam, tá vendo? Por isso que eu estou fazendo essa live assim, por isso eu guardo. Mas eu sei que tinha uma influência de ganianos que foram trabalhar lá, ganianos, e que pegavam mal aquilo, se vestiam mal, se vestiam moderno, mas era considerado fora da coisa. E aí tinha as mulheres que vinham das aldeias, do campo, lá do Congo. Essas sim eram mais para casar, entende? Eu me esqueci. Agora, o outro, como é que é? No mesmo tempo, no Uganda, né? Uganda, né? Lá do outro lado, né? Da África, né? Também estava preocupadíssimo com esse negócio da população. Tinha que aumentar a população. Por que não estava aumentando? Aí lá achavam que então que a culpa era de doenças venéreas. Dizia que era doenças venéreas, que é por isso que, né, que está dando errado a natalidade, que tem doente, entendeu? Então as doenças venéreas, que diziam que eles tinham uma promiscuidade, né? Então cada lugar era uma razão. Eu acho que em Kinshasa, se não me engano, era uma influência de uns ganianos moderninhos, umas ganianas moderninhas, né? Acho que era isso, esqueci, cara, esqueci. Foi tanta coisa dita, né? Achei interessante, né? Então, cada poder colonial, cada poder colonial fazia alguma coisa, né? Diferente, dava uma razão diferente para a questão da população não crescer muito. Todos queriam que crescesse, né? E dava uma razão diferente, cada um dava uma razão diferente, né? Ninguém falava de doença venérea no Ghana, mas no Uganda falava de tudo doença venérea. Uganda é colônia da Inglaterra também. Colônia da Inglaterra também, tá? E então cada um dava uma razão aí, por que a população não crescia, né? Mas a razão no Ghana é engraçado, né? A culpa é das mulheres. E a outra coisa, né? Deve ter um monte de coisa. Se eu começar a lembrar aqui, tem um monte de coisa. Eu não consigo lembrar de tudo assim rápido. Mas olha só que interessante. No Ghana, tem sociedades matrilineares. Matrilinear. Não é matriarcal. É matrilinear. E eu confesso que eu nunca convivi, nunca estudei numa sociedade matrilinear, que são poucas. As sociedades que eu vi lá, que eu convivi e tudo mais, são sociedades patrilineares, tá bom? Patrilineares, né? Que tem várias características para a gente estudar, mas eu sempre quis entender melhor as matrilineares. Mas na verdade, se você só lê, é difícil. Quando você tem alguém que foi lá, que estuda, que é especialista, daí é legal, falou várias coisas, sociedade matrilinear, né? Os Achantes, por exemplo, são a sociedade matrilinear. Achante é o povo do ouro, a Costa do Ouro é quase dos Achantes. A grande população, né? Não é da beirada ali da costa, é mais para dentro, tá? Essa população achante que tem ouro, trono de ouro, objetos de ouro, até hoje você encontra, se faz joias inspiradas nos símbolos achantes, né? Porque isso é um negócio de ouro. Inclusive, logo quando os portugueses fizeram esse castelo de Almina, né? 1450, por aí, pouco, né? Era para comercializar escravo. Peraí. Agora, vocês quer ver como a coisa não é como a maioria acha? Então, os portugueses fizeram um castelo na Costa do Ouro, que eles mesmos deram o nome, na Costa do Ouro, perto dos Achantes, que tinham o ouro, as minas, né? E os Achantes exportavam esse ouro tradicionalmente, assim, até para, através do Saara, né? Não que eles levavam, eles vendiam para outros beduínos aqui que iam levar lá para o Saara, né? E depois também, né?
os portugueses ali, para outros europeus ali. Calma aí. Então, sabe o que os portugueses fizeram essa fortaleza, o Castelo de Almino? Para trazer escravos de outras regiões da África para trocar por ouro com os achantes. Ah, essa aí o pessoal não esperava, né? E esperava que ia pegar o escravo lá da Costa do Ouro para levar para o Brasil ou para onde for. Não. Eles pegavam escravos na região do Congo, talvez em Moçambique, por ali, né? Angola, Congo, Moçambique, e levavam para a Costa do Ouro para comercializar com os achantes em troca de ouro. No século XV, 1400, não, o Brasil não foi descoberto oficialmente, não foi. Fizeram isso no século XVI também, até que os holandeses pegaram, tomaram o forte deles. Quando eles atacaram Pernambuco, eles atacaram o fornecimento depois. Depois trazido escravos também, né, dessa região. Mas numa primeira fase, não. Numa primeira fase, não. Né? Então, o que a gente tem são os portugueses e outros, né, trazendo escravos africanos de outro lugar para trocar por ouro, né, que os achantes pegavam esses escravos, davam ouro. É inesperado, né? Isso aí o pessoal não espera, né? Pois é. Então, esses achantes aí, eles são matrilineares. Matrilinear não quer dizer matriarcal. Então, não quer dizer, não quer dizer que a mulher que manda ali, que é a chefe da aldeia, tá? Do povoamento ou da cidade, mas tudo a base é o campo, é a aldeia, tá? Não. Isso quer dizer que a linhagem que é dela, o filho é ligado à mulher, à mãe, não a linhagem do pai. Eu sei antropologia, isso aí. Ele fica ligado à linhagem da mãe. Então, aquela mãe tem um prestígio. Só que quem vai comandar é o irmão mais velho dela. É o irmão mais velho dela. Na prática, é seu tio mais velho que vai comandar. Sacou? Mas ele é dado a ele o comando porque ele é da linhagem das mulheres. Sacou? Olha, os judeus são matrilineares. Os ciganos também. O problema do matrilinearismo é que ele tende a fazer populações pequenas, a população não aumenta muito. Mas o judeu é matrilinear. Não é escondido isso aí, eu quero uma pessoa que estuda isso. Nem todo matrilinearismo é igual, pô, não é tudo igual. Nem todo patrilinearismo é igual. O judeu é matrilinear. O achante é matrilinear. Entendeu? O cigano, em princípio, é matrilinear. O matrilinearismo tende a sociedades mais fechadas, menos população e mais fechadas, o que não impede eles de ter escravos. Tá? Talvez por isso que eles precisam tanto de escravos, porque fica muito difícil de aumentar a população dentro de uma matrilinearidade. Por quê? Porque se um homem sai tendo um monte de filho por aí, esses filhos são da linha das mulheres, não são da linha dele. Sacou? Então, se um homem, digamos, achante, tem um filho com uma escrava, não adianta, porque aquele filho é da linha da escrava. Não é da linha dele. Sacou? É engraçado, né? É diferente. Claro que dá um nó na cabeça, é óbvio, mas é isso que é fascinante. Né? Bom, o fato é que ela falou assim, o fato, então, as mulheres, a linhagem das mulheres que é importante, é ela que vai dar origem, que vai ficar no trono, ou quem vai ficar no comando da aldeia. Só que não são elas que vão ficar no comando da aldeia, é o irmão mais velho delas. Só que, olha o que ela falou, interessante. Ela falou assim, mas as mulheres é um comando um pouco dividido. Quer dizer, os ingleses, quando iam tratar, você vai tratar com os homens. Tá? Porque, na prática,
essas mulheres mais velhas que votam e que estão no conselho, mas se chamam rainhas-mães, né? Elas estão ali no conselho da aldeia, tem a sua importância. Então, a maternidade tende a dar uma importância à mulher, mas não quer dizer que vai ter o poder todo. Elas, no final das contas, essas mulheres prestigiosas, elas vão comandar as mulheres da aldeia. Olha que interessante. Gente, isso que eu descrevi é estudo de gênero, como se faz na ciência social. Até a piração do que se falou de gênero com a Butler, né? E do identitarismo. Estudo de gênero na história, na antropologia, isso aqui que eu falei, por exemplo. Tem a ver com organização de família, tem a ver com qual o papel das mulheres, como é que é. Vamos ver aqui o papel das mulheres, por exemplo. Em princípio, você pode estudar homem, pode estudar mulher, mas tende a ser um estudo das mulheres, né? Tende a ser. Né? Mas muitas vezes você estuda uma coisa, por contraste, você tem que estudar outra. Então, para você descrever como são as mulheres, ou um tipo de mulher, uma idade de mulher, uma cor de mulher, uma sociedade, você tem que descrever também como são os homens. Né? Você vai falar, os homens fazem tal e tal coisa, as mulheres fazem tal e tal coisa. Entendeu? Então, isso é estudo de gênero. Cara. É o estudo de gênero. Antes dessa piração, loucura, que é o identitarismo. Hoje a gente quer distância de qualquer coisa que fale de gênero. Ah, não, distância. Os caras são loucos, né? Loucos de rasgar mesmo, porque os caras são loucos, né? No Brasil, então, eu dei um exemplo, só uma coisa. O Brasil está muito pirado, o aniversário do Brasil. Aqui, ninguém falou de gênero identitarista, nada. Todo mundo discutindo ali, cheio de gente discutindo as coisas. Gênero é isso, estuda a função das mulheres, ou de alguma coisa, ou da relação entre homens e mulheres numa sociedade. Isso é estudo de gênero. Antes do gênero identitarista, né? Do identity politics. Não é? Entendeu? Então, é interessante, né? Nessa sociedade matriarcal não, matrilinear. Né? É difícil encontrar uma sociedade matriarcal. Tem escolas que dizem que nem existe. Que a tendência é essa aí. Tudo bem, pode ter uma ou outra que diz que talvez teve aqui ou ali, muito raro. O que você encontra é matrilinear. Não é exatamente a mesma coisa. Tá? É a linhagem da mulher. Mas não quer dizer que ela vai ter a linhagem, o poder e o comando. Entendeu? Para dizer que é um matriarcado. Por isso ele está muito numa fantasia matriarcado. Vai ver, os antropólogos, eles discutem muito isso, mas não tem assim, tem várias sociedades matriarcais. Tem muita fantasia aí. Tem fantasia. As pessoas confundem matrilinearidade com matriarcado. Né? Quer dizer que as mulheres têm a posição dela, a força dela. Você vê, essas mulheres comandavam as outras mulheres, mas não a sociedade como um todo. Não são elas que vão gerir a guerra ou a coisa da colheita, por exemplo. Não. Ela vai comandar as outras mulheres. Não é interessante? É diferente do que ele pensava, né? Por exemplo. Né? Sacou? O que não quer dizer que em determinadas situações elas fazem parte dos anciãos ali que vão discutir os assuntos. É maneiro, né? Maneiro, né? Tem sociedade que não. Tem sociedade que as mulheres não entram nessa discussão. Tem sociedade patrilinear que as mulheres entram na discussão. As mulheres mais velhas. Tá? Eu mesmo, a sociedade dos retornados brasileiros, que eram os escravos brasileiros que voltaram no Benin, tem digamos, uma espécie de patriarca, assim, e tem a mulher mais velha, ou as mais velhas. Elas fazem parte de um conselho, cada um se divide um pouco as áreas que se cuidam, por exemplo, de uma coisa, entendeu? Aí, as mulheres vão definir negócio de roupa, os homens vão definir tal coisa, mas se fala, se conversa entre eles outras coisas, outras decisões, de coisas de dinheiro também. E é patriarcal, patrilinear, e as mulheres anciãs, né? Jovem não tem muita vez, né? Não, tem que ser anciã, já, tem que ter uma certa idade. Tem que ser avó,
Quando você chega a ser avó, você passa para outro nível. Tá? Resumindo, tá? É mais ou menos isso. Então, eu achei muito interessante, né? Essa coisa dessa maternalidade e desse esquema das mulheres comandam as outras mulheres. Né? As mulheres do alto comandam as outras mulheres. E os homens comandam o geral daquela sociedade. Né? Só que esses homens são definidos quem vai comandar através da linhagem das mulheres, o que, claro, dá um prestígio para essas mulheres. Né? Bem, então, as coisas são todas diferentes, né? Muito diferentes. Né? Outra coisa, a gente acha que tudo era guerra, conflito constante. Não. Olha só o que ela falou. Os ingleses ganharam muito prestígio. Eles estavam ali instalados, eles tinham um fortaleza aqui, outro ali, mas não estavam dominando áreas, não. Estavam ali em fortalezas, são para comercializar. E essas fortalezas são autorizadas na África, no século XIX e antes, né? Autorizadas pelos governantes africanos locais. Entendeu? Chega ali, você entra, olha, nós somos holandeses, a gente quer instalar aqui um posto de comércio fortificado, que nós aí o rei local, o príncipe local, né, africano, vai designar assim, aqui, ó, tal lugar ali, quer dizer, eles vão ter relações comerciais e humanas, né? Então, o que ela disse é o seguinte, mas tem uma hora que tem uma expansão, que é no final do século XIX, né? Ele disse que os ingleses vão servir ganhar muito prestígio servindo de árbitros nas disputas das populações locais, dos vários povos locais, populações locais, né, africanas. Então eles vão servir de árbitros, justamente porque eles são neutros em princípio, né? Neutros, entre aspas. E diz que é isso que fez que os ingleses ganhassem a força no sul do Ghana, sul da Costa do Ouro, que dali eles fizeram o que chama de colônia útil. Eu sei que é engraçado, né? O termo eu também nunca tinha escutado, não. Colônia útil. Depois eles dominaram, os ingleses dominaram o norte do Ghana. O norte do Ghana. É engraçado, né? O sul é a parte da colônia útil. O norte é o quê? Então, é inútil. É engraçado. Não sei o nome que dava para o norte. Mas o sul é que era colônia útil. O norte, às vezes, eles não estavam... Não era ali que estava rolando o dinheiro, a riqueza. Às vezes se ocupavam terra só para as outras potências, as potências europeias não ocuparem. Não é? Foi mais ou menos o que aconteceu, decidido no Acordo de Berlim, né? Ali onde os países, né, dividiram a África, né, retalharam. Então, cada um tinha que conquistar para dentro, ocupar para dentro, senão o outro pegava, né? Quer dizer, as costas ficavam definidas. Quem já está na costa fica ali na costa e depois vai entrando para dentro. Uma corrida para quem entra para dentro, porque ali pegava. Então, você vê que o norte da colônia ali, pelo jeito, foi muito rentável, demorou para ser rentável, né? O norte do Ghana, né? Bom, certamente eu devo estar esquecendo alguns assuntos, mas dei uma boa coisa aí, serve como notas, assim, sobre essas. Você vê que a partir de uma coisa ali, passada num pedaço da África específico, você tem reflexões sobre várias coisas, não é? Desde como se formou as novas congregações protestantes, né? Que, na verdade, os metodistas, eles se chamavam mesmo são wesleyanos. Era o nome que eles mesmos se davam, né? Porque Wesley era o mentor deles. Mas os outros, criticando eles, chamavam eles são os metodistas, porque eles ficam fazendo um método lá. Diz que às vezes quase incorporavam, mas eles eram totalmente contra a incorporação na África. Na África eles diziam que aí era coisa do demônio. Falavam em demônio pra caramba, não é? É interessante, né? Gente, vou ficar por aí. Falei bastante coisa, tá bom? Qualquer coisa, deixem perguntas aí, tá? Sobre essas aí e outras coisas. Uma pessoa voltou do Burkina Faso, uma pesquisadora, que tem os russos lá mesmo no Burkina Faso. Mas disse que a situação está... Ela teve que sair de lá, porque disse que tem 2 milhões de refugiados do próprio Burkina Faso, de conflitos que não tem.
diz que tem russo mesmo por ali, mas que as pessoas não ficam pensando muito nos russos, não. Tem até, você pode fazer aula de russo de graça, no Burkina Faso, mas as pessoas ficam pensando mais em como vão comer mesmo, que a situação está ruim lá no Burkina Faso, que era um lugar muito estável até, né? E tanto que ela e mais outros, eram 4 pesquisadores, tiveram que sair de lá, né? E olha que geralmente o pesquisador não sai por qualquer coisa não, tá? Eu tenho uma colega que estava na Guiné, não é Guiné-Bissau não, é Guiné mesmo, que fala francês. Na Guiné, quando teve o ébola, ela falou, não vou sair daqui não. Vou sair daqui não, por quê? Não, não é grande coisa, não está tendo grande coisa. Entendeu? Não sei daqui não, vou continuar minha pesquisa. Mas aí a universidade insistiu e acabou saindo. E ainda saindo contra a vontade. Para você ver como o pessoal é durão, né? Exatamente. Bom, você vê, né? Eu falo pouco de África, mas tem um monte de coisa para contar de África. Mas não é uma África isolada na África, é uma África em relação às coisas do mundo. Sacou? Sempre em conexão com as coisas do resto do mundo, né? Não é um estudo só de uma bolha, de um lugar. Não, você estuda aquilo, mas para fazer conexões com o resto do mundo. Tá bom? Valeu, gente. Tá, que eu tenho que ir corrigir um negócio agora sobre o Ghana mesmo. Sobre os retornados brasileiros que foram parar lá em Accra. Sabe qual é o nome deles? Vocês vão rir. O nome da população não é grande, não, é uma micropopulação. São umas 20 famílias, por exemplo. Os Tabon, ou Tabões. Tá bom, é. Porque eles falavam português e eles chegavam pro outro e falavam, tá bom, tudo bom, tá bom, tá. Aí os locais, a população local se chama os Gan. Gan. Sai Gá, mas é meio Gan. 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 Os Gan. Escutavam isso, não entendiam nada de português, só chamaram ele do que escutava a palavra que eles falavam toda hora, tá? Os tá bom. Porque eles falam toda hora, tá bom, tá bom, tá bom. A população chama os tabões. Tá bom. E eu estou corrigindo aí o negócio, o livro aí, né? Sobre eles, né? Não só sobre eles, mas tem muita coisa sobre eles, né? E o capítulo maior é sobre eles, né? Então vou lá para pensar nisso aí um pouquinho, tá bom? Né? Vale, vou com Ghana para o meu texto sobre o Ghana. Não, não é o meu texto, é o texto sobre o Ghana que eu vou corrigir. Falou, gente. Tá bom?